Com o avanço da tecnologia por vários meios diferentes, existe o fato de que já nos acostumamos com a rotina de ter sempre uma novidade na área. Por trás deste costume, poucas vezes paramos para refletir como essas tecnologias nos são apresentadas e como elas estão evoluindo. O famoso ChatGPT é um exemplo disso, uma ferramenta usada hoje em dia por quase todo mundo para diversas tarefas, e que pode esconder um potencial de evolução a ponto de não termos mais controle dele. E ainda assim, grande parte das pessoas apenas o utilizam sem perceber de fato a sua capacidade. A inteligência artificial geral, também conhecida pela sigla AGI, pode ser considerada a criação mais perigosa da história humana. Esse sentimento de mais perigoso da história humana é algo que é simplesmente aceito por especialistas no assunto. A única pergunta que fica no ar é quando ou se alcançaremos a era das máquinas pensantes. Embora exista a possibilidade de que a conquista da AGI seja impossível, essa probabilidade está se tornando cada vez menor e o prazo para o nosso primeiro contato com a mente digital está se aproximando cada vez mais. Nenhuma outra demonstração mostrou tão claramente o potencial da IA quanto o ChatGPT. Esse chatbot entrou em nossa realidade como um fenômeno impactante, deixando uma marca muito grande em nossa sociedade. Todos nós estamos cientes de que o ChatGPT é capaz de fazer, mas não está claro quem o criou e quais são suas verdadeiras intenções. Afinal, estamos lidando com um software mais revolucionário das últimas décadas, totalmente gratuito para qualquer pessoa usar e lucrar. O termo chatbot é um termo autoexplicativo, referindo-se ao tipo de robô de conversação. Esses assistentes virtuais de conversação não são algo novo, existindo desde o clipe de papel do Microsoft. Era esse o chatbot mais comum nas páginas iniciais dos computadores. O conhecimento geralmente termina na sigla GPT, que significa Transformador Generativo Pré-treinado. O termo generativo indica que essa IA é capaz de criar conteúdo relevante com base nas informações fornecidas. Nós já vimos vários exemplos do que a IA pode gerar, como imagens do Papa usando um casaco estiloso, também uma conversa fictícia na forma de um podcast com Sócrates e Steve Jobs, e até mesmo como seria um filme dirigido por Wes Anderson. O ChatGPT foi treinado com uma enorme quantidade de texto extraído de várias fontes da internet, como Wikipedia, Reddit, Twitter, livros, artigos, postagens de blog e trabalhos científicos. Embora seja um conjunto de dados gigantesco, o ChatGPT é limitado a essas informações. Portanto, se você perguntar sobre a situação atual entre o conflito da Rússia com a Ucrânia, o ChatGPT responderá com base no conhecimento disponível até setembro de 2021. A IA não tem conhecimento sobre o conflito atual entre os dois países, porque ainda não foi informada sobre isso. Apesar de que, como ela está em constante atualização, pode ser que essa informação já está acessível para ela. Dependendo da época de que você estiver assistindo esse vídeo, essa breve informação pode já estar ultrapassada. O termo Transformer é técnico e é um modelo de aprendizagem profundo introduzido pelo Google Brain em 2017. Os Transformers são extremamente eficazes no processamento de linguagem natural e visão computacional, porque eles têm a capacidade única de aprender contextos e identificar as relações entre os elementos dos dados. Portanto, todos os geradores de textos e imagem como ChatGPT, DALL-E e Midjourney são baseados em modelos de Transformer. É por isso que essas IAs entregam resultados tão surpreendentes. Seria uma oportunidade perdida se não buscássemos informações diretamente do ChatGPT sobre o propósito real de seu desenvolvimento. E segundo o próprio, ele foi criado pela OpenAI, uma empresa que desenvolveu um modelo avançado de IA conversativa para ampliar os limites do entendimento de linguagem natural e interação semelhante à humana. O desenvolvimento do ChatGPT é parte de uma meta mais ampla da OpenAI, de criar uma inteligência artificial geral capaz de realizar qualquer tarefa intelectual que o ser humano possa fazer. Portanto, sabemos que a OpenAI tem um objetivo além de simplesmente auxiliar em nossas tarefas diárias. No entanto, fica a dúvida sobre o que ou quem está impulsionando essa meta da OpenAI. A empresa por trás do ChatGPT foi fundada no final de 2015
por um grupo de investidores e empresários, incluindo o Elon Musk e Sam Altman. Esse grupo, então do setor de tecnologia, contribuíram com financiamento inicial de $1 bilhão para estabelecer a OpenAI como um laboratório de pesquisa sem fins lucrativos, com o objetivo de alcançar a inteligência artificial geral o mais rápido possível. A empresa também já estabeleceu um estatuto dizendo que eles têm a intenção de promover e desenvolver uma IA amigável, evitando qualquer tipo de IA que possa prejudicar a humanidade, ou até que possa concentrar poder de uma forma indevida. O dever primordial da empresa é com a humanidade, e eles reconhecem que será necessário mobilizar recursos significativos para cumprir sua missão. Em 2018, Elon Musk surpreendentemente deixou a OpenAI, o que é curioso, já que ele era uma das pessoas mais importantes a alertar sobre os perigos da IA e a necessidade de garantir que ela nunca caia em mãos erradas. A filosofia pessoal de Elon Musk parece estar alinhada com os princípios da OpenAI, como se ele mesmo os tivesse formulado. Como motivo de sua saída, Elon Musk disse que teve um conflito de interesses, porque a Tesla, sua empresa de carros elétricos, havia decidido focar em seu próprio desenvolvimento de IA, para alcançar veículos autônomos. Neste contexto, então, ele poderia ser considerado ou interpretado como um ladrão, pois estaria roubando as pesquisas da OpenAI para benefício e ganho financeiro da Tesla. Mas recentemente, ele se tornou um grande crítico da OpenAI. Ele afirma que a empresa abandonou os princípios pelos quais foi fundada e se tornou uma entidade capitalista e agora com fins lucrativos. Em alguns aspectos, Elon Musk está certo. Especula-se que 2 anos depois, após o início da OpenAI, o empresário estava insatisfeito com a direção em que estava tomando, e ele queria assumir o controle total da empresa para seguir sua visão particular. Mas os cofundadores da OpenAI não quiseram aceitar essa ideia de Elon Musk. O dinheiro rapidamente se tornou um grande problema para essa empresa. A ideia original era que os cofundadores, que eram extremamente ricos, continuassem investindo dinheiro no projeto e fornecer capital suficiente para que não fosse necessário buscar financiamento externo. No entanto, o mais rico entre eles, Musk, simplesmente desistiu, deixando a empresa. Ele havia se comprometido com $1 bilhão em investimentos, mas acabou que ele não conseguiu realizar essa promessa da qual havia se comprometido. A questão aqui é que o desenvolvimento da IA requer recursos computacionais massivos. É necessário ter acesso aos computadores mais poderosos do mundo, trabalhando em plena capacidade para avançar nesta área. A OpenAI percebeu que seus concorrentes estavam dobrando seus recursos computacionais a cada 3 meses e meio, para sempre estarem atualizados nos computadores. Portanto, para acompanhar ou superar a concorrência, a OpenAI precisava garantir um capital significativo. Isso exigia uma nova abordagem de organização para obter dinheiro rapidamente. Mas, será que essa abordagem permitiria que a empresa mantivesse sua missão original? Então, na verdade, não. Em 2018, a Microsoft entrou em cena como a salvadora da OpenAI, preenchendo o espaço de $1 bilhão deixado por Elon Musk. Mas a Microsoft tinha mais a oferecer do que só dinheiro. Ela tinha algo ainda mais valioso. A OpenAI, neste caso, aceitou apenas metade do bilhão em dinheiro, e para os 500 milhões restantes, a Microsoft cedeu a sua plataforma de nuvem pública, a Azure. Em 2020, a Azure foi classificada entre os 5 computadores mais poderosos do mundo disponíveis publicamente. Esse supercomputador foi desenvolvido em colaboração com a OpenAI, especificamente para treinar grandes modelos de inteligência artificial. O acordo com a Microsoft marcou o fim do modelo de negócios sem fins lucrativos da empresa, e após a saída de Musk, ela reformulou sua liderança, colocando o cofundador Sam Altman como o CEO e adotando uma nova estratégia voltada para o lucro. Sam Altman trouxe uma nova mensagem clara e reflexiva para a equipe, dizendo que a OpenAI precisa ganhar dinheiro para continuar suas pesquisas, e não o contrário. Se você ainda não sabe muito bem quem é Sam Altman, então pode ser uma boa hora para saber, pois ele se tornará uma das pessoas mais influentes e promissora desta década. Altman e Musk compartilham muitas características, mas atualmente os dois não têm uma relação muito amigável. A questão é que agora Altman está comprometido com um único objetivo, que é ser o primeiro a criar uma superinteligência artificial que corresponde ou supere a mente humana. Com o auxílio do ChatGPT,
ele já está no caminho. Mas o que será que acontecerá quando ele conseguir criar uma inteligência superior à maior inteligência do planeta, que por enquanto é a humana? De quais formas isso nos ajudará? Ou quais perigos isso nos trará? Se por um lado as descobertas parecem ser empolgantes, por outro lado fica uma sensação de estarmos cavando a nossa própria cova. Mas isso é uma conversa para um outro encontro. Esse é o canal O Enigma e você está convidado a nos acompanhar, a destravar a mente e evoluir com isso. Até a próxima.